Meus queridos e queridas de Deus, nesse dia, 40 dias depois do Natal do Senhor, nós celebramos o dia da vida religiosa consagrada, o dia dos consagrados e consagradas ao Senhor, e celebramos esse também o dia que Jesus foi apresentado no templo. Vejam vocês que ali no templo nós percebemos dois personagens que lá estavam e eles reconheceram, cada um à sua maneira, aquele menino que era apresentado. Esse menino, para os dois personagens, para Simeão e para Ana, eram personagens, eles eram personagens especiais no segmento do Senhor, e esse menino apresentado para eles era a esperança. A esperança, Jesus, a esperança para todo um povo, a esperança que não faz ficar de braços cruzados, a esperança que desinstala, a esperança que faz a gente caminhar. E eu convido você a refletir um pouquinho sobre essa cena do Evangelho de Lucas. Lucas é bastante teológico, então ele traz sinais maravilhosos para nós, pistas maravilhosas para nós no segmento que nós fazemos do Senhor, na experiência que nós fazemos do Senhor. Então pensa bem naquela cena, José e Maria levando aquele menino no templo, cumprindo a lei. Todo menino do sexo masculino precisava ser apresentado no templo, e apresentá-lo ao Senhor. E Lucas, ele tem uma ideia muito importante ao narrar isso para nós. Ele quer mostrar para nós quem é Jesus. Aqui é um episódio que Lucas deseja mostrar para quem lê o seu Evangelho quem é Jesus. E nós queremos aprender cada dia mais quem é Jesus. Jesus vai se revelando a nós e nós vamos aprendendo a cada dia, a partir da nossa fé, quem é Ele. Então aqui tem duas questões fundamentais que são teológicas, profundamente espirituais e que ajudam a gente na caminhada. Quer ver? A primeira coisa, os pais eram pobres. E aí, segundo a lei, o que acontecia? A mãe, por ocasião de sua purificação, ela deveria apresentar o filho com um sacrifício. O povo mais rico levava um cordeiro, levava um animal maior, um animal mais caro. O povo mais pobre, uma rolinha ou um pombinho, 2 pombinhos. E o que José e Maria ofereceram? Os bichinhos do povo mais pobre, os pombinhos, a rolinha. Ofereceu o que tinha ao Senhor. É muito importante isso. Ofereceram o que podiam oferecer, mas ofereceram de coração. E uma segunda coisa, esse episódio mostra para nós que Jesus, Lucas quer mostrar isso para nós, que Jesus pertence exclusivamente ao Pai. Por quê? A lei dizia que todo primogênito masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Mas a lei dizia também que os pais podiam fazer o resgate, consagrava ao Senhor e fazia o resgate com um outro animal. E aqui o texto não fala que Jesus foi resgatado, não há esse registro. Então ali a gente entende no texto bíblico que Jesus foi entregue ao Senhor. E aí eu convido você a ir lá no final do Evangelho. Vocês podem ir no final do Evangelho de João, por exemplo, e vocês vão ver quando Jesus estava na cruz, ele disse as últimas palavras. Quais são as últimas palavras de Jesus na cruz, narrado no Evangelho? É exatamente assim: Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. Teve alguns até que falou junto comigo, porque vocês gravaram, palavra gravada no coração: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então ali a gente vê uma entrega completa de Jesus na cruz. Ele foi consagrado ao Senhor pequenininho, Maria e José levaram ele e ofereceram ao Senhor. Ele não foi resgatado, viveu toda a sua vida pública como consagrado, e na cruz ele se entrega totalmente ao Senhor. É muito bonito isso e nos dá um sentido muito profundo para a nossa caminhada de seguidores. Nós também queremos nos consagrar ao Senhor e já não vivemos mais com essa questão de lei alguma, não precisa oferecer animal algum, não precisa oferecer nada. A nossa vida que é entregue como oferenda, a gente se entrega como oferenda ao Senhor, e essa oferenda somos convidados a oferecer o nosso coração. Ao oferecer o coração, a gente oferece as coisas boas que vêm do nosso coração. Simeão, aquele personagem que lá no templo estava, diz o texto, era um homem justo, era um homem piedoso, e ele esperava o consolo dos sofredores, esperava o consolo, e diz o texto, o Espírito Santo estava com ele. Para o evangelista Lucas, o Espírito Santo é a força de Deus, então ele tinha a força de Deus, e Lucas percebe isso a partir dos profetas lá do Antigo Testamento. O Espírito Santo é a força. Simeão, pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo que impulsionou esse homem para ir perceber, presenciar, testemunhar Jesus, a luz do mundo. No início da celebração, nós abençoamos as velas, que é um símbolo muito forte dentro da fé, não é mesmo? Quantos de vocês vêm aqui em Aparecida e acendem uma vela? E já que é muito especial esse sinal para nós, né? Gostamos de acender velas, a vela que lembra a nossa fé, a vela do nosso batismo, a vela da promessa, a vela da alegria de receber uma graça. Nós, no dia de amanhã, com essas velas abençoadas, nós iremos abençoar as nossas gargantas, como eu disse na hora da bênção, para que a nossa voz seja uma voz que anuncie sempre o bem, que a nossa voz seja sempre para edificar as pessoas e nunca para diminuir, que a nossa voz sempre seja a voz da verdade e nunca da mentira, que a nossa voz possa ser sempre para elogiar o outro e nunca para xingar o outro, para diminuir o outro, para fazer do outro qualquer coisa, que a nossa voz seja usada para o bem. Mas um dia, ouvindo um grande teólogo, que faz 12 anos que faleceu, eu vi ele falar sobre o mistério da vela. Ele comparou a vela com a nossa vida. Quem é esse? É João Batista Libânio, faz 12 anos que ele morreu, um padre jesuíta, que a vida inteira dedicou o seu ministério como professor lá em Belo Horizonte. Muito bem, e ele falando sobre a vela, ele disse assim, e eu achei bonito e quero compartilhar com vocês. A vela não resolve a noite inteira, mas ela muda o jeito de atravessar a noite. Ela nasce pequena, ela nasce frágil, quase nada, e mesmo assim a vela aceita a missão de arder, não para aparecer, mas para servir, não para vencer a escuridão no grito, mas para abrir um caminho no silêncio. A vela sabe da própria complexidade, ela tem corpo de cera, pavio teimoso, chama instável. O vento tenta apagar, a mão tenta controlar,
e ela humilde aprende a dançar. Ela não é perfeita como nós, mas ela é fiel. E fidelidade quase sempre é um amor que insiste. A vida da gente é assim, mistura fé e cansaço, alegria e medo, ternura e irritação. Um dia nós rezamos com o coração aceso, no outro a alma está úmida de preocupação. A gente se cobra coerência de ferro, mas Deus trabalha com a gente de carne. A vela nos ensina uma teologia simples e profunda. Santidade não é virar pedra, é virar luz, luz que não se nega à dor, mas também não faz morada nela. Luz que não se acha suficiente, mas se oferece inteira. E tem um detalhe que consola: a vela ilumina enquanto se gasta, igual a sua vida, que vai iluminando o caminho para os outros e vai se gastando cada dia. Ela não guarda a vida para depois, ela entrega agora, e nesse gasto existe beleza, porque amar no fim é isso. No se gastar, se vem e se nota e se percebe a beleza. É deixar Deus acender em nós uma chama que ilumina alguém, que aquece o outro e, sem barulho, revela que a noite não é dona do mundo. Que nesse dia, o dia da luz, o dia que abençoamos essas velas, e que fomos também abençoados, porque queremos ser como essa vela, que vamos gastando cada dia o pavio da nossa vida, e que esse gastar o pavio da vida seja gastar para fazer o bem. Pense, que tristeza uma pessoa que gasta a sua vida fazendo o mal, que não se importa com os outros, que não se importa com o amor, que não se importa com a fraternidade, que não se importa em iluminar o caminho para os outros. Os bons e os maus gastam o pavio da sua vela, da sua vida, mas feliz daquela que sabe gastar o pavio da sua vida fazendo o bem. Nós hoje, nesse dia em que Jesus é apresentado ao Senhor, queremos também nos apresentar a Ele, para que Ele faça de nós pessoas novas, pessoas transformadas, pessoas de fé, pessoas capazes de iluminar a vida dos outros. E quando a gente ilumina a vida dos outros, a gente está iluminando a nossa própria vida. Maria foi junto com José levar o pequeno Jesus lá no templo. Depois ela voltou para casa com o menino e ensinava todas essas coisas para ele. Maria, a professora de Jesus, Maria, a mãe, a mestra, ela que ensinou Jesus a ser gente. De tão gente que Jesus era, só podia ser Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.